should have died. But instead, you fought. O líder da Yakuza tá cercado de capangas enquanto faz uma tatuagem estilo tradicional. Ele não aguenta a dor e reclama com o tatuador, que diz que o problema não tá entre a tinta e a pele, mas entre o homem e a tatuagem. Isso deixa o mafioso bem irritado, e ele aponta a sua arma pro tatuador, dizendo que só não vai tirar a sua vida porque ele precisa terminar a tatuagem. Um outro capanga chega trazendo uma carta. O chefe mandou abrir ela e estava cheia de areia preta. Ao ver isso, o tatuador se assusta. O mafioso pergunta o que ele sabe sobre aquilo. Ele diz que no passado já trabalhou com alguém que recebeu uma igual, e minutos depois foram atacados. O homem mostra a ferida no seu peito, dizendo que sobreviveu porque seu coração fica mais pro lado direito. Um dos capangas sugere que isso seria obra de um ninja, e os outros fazem piada. A graça acaba quando a cabeça de um deles é fatiada ao meio. As luzes apagam. Os mafiosos procuram pelo invasor. Um dos homens é puxado para cima e vira picadinho. No susto, eles atiram para todos os lados, mas mesmo assim, um a um, eles são derrotados. Sobrou só o chefe da Yakuza, que tenta oferecer dinheiro ao invasor. O tatuador então diz que ele não pode negociar com aquilo, porque ele não é humano. O Yakuza perde as duas mãos e depois a cabeça. Resta somente o tatuador, que vê o ninja saindo das sombras, que dessa vez acerta no lado certo do seu peito. Corta para Berlim, onde a investigadora Mika entrega alguns documentos para Maslow. Ela diz ter evidências sobre um ataque de um ninja, mas Maslow não acredita nela. Ela insiste, dizendo que existe um clã milenar de ninjas assassinos que fazem seus trabalhos por troca de 100 quilos de ouro. E o suspeito do crime atual fez uma transferência com a quantidade equivalente a 100 quilos de ouro. Ela explica que esses clãs acolhem crianças órfãos e as treinam para virarem ninjas. Maslow acha que isso é teoria da conspiração, mas para Mika eles são reais. Também em Berlim tá Rizzo, um jovem que lava suas roupas numa lavanderia. Uma jovem se aproxima e pede ajuda. Rizzo pergunta de qual clã ela faz parte. A jovem primeiro fica confusa, mas joga o lençol para cima e usa ele de distração para tentar acertar Rizzo. A briga entre os dois chama a atenção do dono da lavanderia, que sai para ver o que estava acontecendo. Ele só encontra os restos dentro de uma das máquinas. Mais tarde, Maslow e Mika se encontram para comer e ele mostra que achou documentos da KGB, relatando uma ordem de assassinos conhecida como os 9 clãs, mas também diz que eles não são chamados de ninjas nos arquivos. Ele também fala que o homem que fez os arquivos foi expulso da KGB por instabilidade mental. Rizzo retorna para o seu apartamento e a responsável diz que precisou entrar na casa dele por conta de problemas no aquecimento. Ela pergunta por que ele deixa a casa tão escura e tem tantas maletas. Rizzo se explica dizendo que seu pai era um homem doente e que isso criou nele alguns hábitos diferentes. Chegando em casa, ele checa todas as suas armas escondidas e relembra da infância. Ele não foi criado por um pai, mas pelo líder do clã Ozuno, que o acolheu como uma família. No seu primeiro dia, Mestre o deu um nome, Razor. Durante o jantar, o mestre cortou a própria mão, dizendo que eles precisam ter controle de suas mentes e que isso lhes daria muito poder. Depois, ele cura o ferimento da faca se concentrando. Para alcançar esse estado, primeiro as crianças teriam que se dedicar, envolvendo lutas até a morte uns contra os outros. O clã Ozuno pegava várias crianças que foram abandonadas ou perderam seus pais, e as sobreviventes ao treinamento se tornam ninjas. Em um deles, Rizzo caminha por um corredor de pisos de madeira, onde ele não pode fazer barulho. Erros são punidos com chibatadas. Para sua sorte, uma jovem chamada Kiriko tratava das suas feridas. No presente, ele se deita pensativo, olhando para um relógio quebrado. Naquela tarde, Mika se encontra com a senhora Sabatine, esposa do homem que fez o relatório. A mulher explica que depois da morte de um superior, seu marido virou uma pessoa paranoica com medo das sombras. Certo dia, um homem foi visitar a sua casa e isso deixou seu marido muito assustado. Ele era uma pessoa muito difícil de assustar. Dias depois, o alarme disparou. Ele saiu armado para verificar e as luzes se apagaram. A esposa diz que Mika foi a primeira pessoa a acreditar no seu marido. A mulher entrega uma caixa de metal.
e quando Mika abre, encontra a pesquisa do russo. Ali tinha uma fita de VHS com gravações de câmeras de segurança que mostram 2 ninjas lutando. Nessa hora, Reizo tá treinando suas técnicas e mais uma vez lembra do passado. Dessa vez, o momento da sua adolescência, em que ele perde a luta para um dos seus colegas e fica caído sentindo dor. O mestre diz que ele não sabe o que é dor de verdade e perfura seu estômago com a sua mão. Aquilo era dor de verdade. Era tanta que ele nem saiu do lugar por horas. No dia seguinte, seu mestre acorda cedinho e vai até o dojo, onde encontra Reizo meditando e o elogia. No presente, um homem entra na sala de Mika se apresentando como agente Zabransky e faz algumas perguntas sobre o comportamento de Maslow. Mika pergunta os motivos e o homem diz que é só checagem de rotina. Logo, ela se encontra com Maslow, que suspeita ser por conta do caso de Mika, apesar dele ainda não acreditar nela. Ele diz que se os clãs existem, certamente eles estão sendo protegidos para não terem vindo a público. Os dois decidem tomar mais cuidado a partir de agora, sem saber que seu encontro foi fotografado. Quando chega em casa, Mika acende as luzes com medo das sombras. Ela lê alguns dos arquivos de pesquisa com informações sobre um jantar entre os clãs em que as crianças de 10 anos são colocadas para demonstrar o seu potencial lutando até o fim. Reizo sai para fora de casa e relembra mais uma vez do seu passado. Um momento em que eles praticam bonsai, e ele se aproxima de Kiriko dizendo que ela está fazendo algo que vai contra as regras de plantio e pode ser punida por isso. Mas a jovem responde dizendo que a planta deve crescer tendo seu coração como prioridade. Reizo diz que as árvores não têm corações, mas ela retruca dizendo que tudo tem coração. Reizo conta que ele não tem coração, e ela coloca o ouvido no seu peito. Ela diz que ouviu o coração e Reizo não acredita. Então ela pede para que ele escute o dela. Durante uma fase do seu treinamento, eles precisavam passar um ano inteiro sem um dos seus sentidos. Depois desse tempo, eles tinham que lutar vendados com alguém, e isso inicialmente é uma tarefa complicada para Reizo, que é derrubado. Ele se levanta e na segunda vez consegue derrotar seu oponente. Naquela noite, ele e Kiriko trocam olhares e depois disso escutam os próprios corações acelerarem de paixão. Certo dia, Kiriko tá lutando com um dos garotos e vence. O mestre entrega uma faca e diz que deve punir o jovem. Kiriko se recusa. Por conta disso, é ela quem é punida. Na madrugada, ele usa o andar silencioso que aprendeu para ir até Kiriko, que tá em uma jaula. Reizo usa um canudo para dar água para ela. Ele percebe que Kiriko tá cansada e planeja fugir. Então, quando chega um dia de tempestade, ele fica esperto e consegue ver ela escapando dos quartos. Reizo corre atrás dela dizendo que eles vão tirar sua vida se for encontrada. Kiriko diz que isso não vai acontecer e o beija pedindo para ir junto. Reizo fica com medo e se recusa a ir, assistindo ela escalar o muro. No presente, Reizo toma foto de Mika como alvo. Ela tá indo até seu carro quando alguém chega pelas sombras. É Maslow. Ela pergunta a ele por que não tá respondendo suas ligações, e ele diz entender como o russo deve ter se sentido. Maslow conta que diversos agentes das principais agências do país foram até o seu escritório procurar pela pesquisa. Ele diz para ela fugir, mas Mika responde falando que não vai abandonar seu trabalho. Maslow então conta que ele já investigou governos, organizações criminosas, cartéis, mafiosos, mas nunca viu alguém tão poderoso. E tudo isso por conta de ninjas, algo que ele não consegue acreditar que seja real. Quando chega em casa, Mika encontra seus vizinhos na rua e descobre que a energia do bairro caiu. Ela vai até o apartamento com uma lanterna. Em seu quarto, ela encontra uma carta e ao abrir vê que ela tá cheia de areia preta. E a gente sabe o que isso significa. Do seu lado, nas sombras, um par de olhos aparecem e um ninja ataca. Sua cabeça seria dividida em duas, mas a espada é parada por uma corrente. Ela pega uma arma, mas não consegue acertar os tiros. Os ninjas se movem muito rápido. Ela mal acompanha a briga. Os ninjas trocam vários golpes de igual para igual, mas o das correntes ganha. Depois disso, Mika aponta a arma para o cômodo, mas ela não vê ninguém. O ninja diz que outros virão e que a única maneira dela sair viva seria com a sua ajuda, mas ela teria que confiar nele. Mika concorda com a condição e o ninja aparece, mostrando ser Reizo. Ele percebe que Mika o reconhece e pergunta de onde. Ela conta sobre a câmera de segurança
Reizo pergunta o que ela sabe sobre clãs, e Mika responde falando que são organizações milenares que cometem assassinatos para governos. Reizo diz que o outro ninja se chamava Jin e que era alguém do seu clã. Reizo fala que eles estão vindo. Um grupo de ninjas chegam na casa de Mika e encontram os rastros de Reizo. No passado, Kiriko estava fugindo pela mata, quando é capturada e levada pro dojo. O mestre a prende num pilar e faz um dos jovens, Takeshi, a punir. O garoto sabe da conexão dela e Reizo, fazendo questão de olhar nos olhos dele enquanto tira a vida de sua amada. No presente, Mika dirige sem entender muito bem o que o ninja planeja. Ele explica que estão sendo seguidos porque outros ninjas estão farejando seu rastro. Ela pergunta se eles são que nem cachorros, e ele discorda, falando que são que nem lobos. Mika pergunta por que Reizo tá fazendo isso. Ele lembra do seu passado mais uma vez, do momento em que o mestre deu sua primeira missão, tirar a vida de um alvo e pegar o seu relógio de ouro. Ele encontra com um homem, um barbeiro, e acerta seu pescoço pelas costas. O golpe funciona, mas o homem é forte e aguenta várias facadas, reagindo jogando Reizo contra a parede. Ele dá vários cortes no homem, e num deles a sua faca fica presa. O humano puxa a faca e, temendo pela sua vida, Reizo entra num frenesi e soca a cabeça dele no mictório. Mais tarde ele olha para o relógio dourado quebrado, sentindo o peso do que fez. Um grupo de ninjas aparece e ele mostra o relógio. Mestre diz para Reizo ficar com ele, e que passou na iniciação, se tornando um membro do clã. Os ninjas então trazem uma jovem que fugiu, e o mestre ordena que ele a puna. Reizo atinge o seu limite, se recusando a fazer o mesmo que fizeram com a pessoa que ele amou, atacando o mestre ao invés disso. Os ninjas avançam em Reizo, e ele consegue ganhar de alguns, mas está em desvantagem e é cortado várias vezes. Ele enfrenta a dor e se levanta, sendo atingido por uma chuva de shurikens e jogado para fora do prédio, caindo em uma piscina. No presente, Reizo diz que seu alvo é o mestre. Depois de comprar roupas novas, os dois vão até um hotel, onde passam a noite. Ela toma banho, coloca as roupas e ele a cobre com fumaça de cigarro. Mika pergunta se está fazendo isso para cobrir seu cheiro. Ela então liga para Maslow, que diz estar preocupado por não conseguir entrar em contato. Ela explica que foi atacada pelos ninjas, mas que foi salva por um ninja desertor. Os três vão até um ponto de encontro e Mika explica que Maslow é de confiança, só que na real ele estava traindo ela. Policiais especiais aparecem e eles sofrem uma emboscada, com Reizo sendo preso. Ela pergunta o que Maslow está fazendo, e ele diz que várias agências do mundo estão atrás de Reizo, e Mika rebate falando que até 2 dias atrás ninguém acreditava que o ninja existia, e agora tá todo mundo procurando por ele. Maslow encerra a conversa ameaçando ela de ser punida por insubordinação. Ele a leva até sua sala para dar uma bronca, mas quando ficam sozinhos, Maslow revela que tá atuando. Ele diz que não faz ideia de quem tá por trás disso, mas eles são muito poderosos. Mika explica que Reizo é um renegado que tem lutado contra o clã por anos, e Maslow passa a acreditar. Ele diz que precisam tomar cuidado a partir de agora, e deixa ela ir resgatar Reizo entregando um rastreador. Ela dá água para ele e pede desculpas por ter colocado ele nessa situação. Ela explica que Maslow tá do lado deles, mas Reizo diz que não tem tempo. Ela volta para Maslow para tentar convencê-lo, mas ele mantém o papel. A conversa dos dois é interrompida pelas luzes apagando. Eles correm até Reizo, mas quando os agentes chegam na cela, ele diz para correrem. Escondidos no escuro do teto, vários ninjas saltam numa emboscada. Os soldados são aniquilados. Mika pega as chaves e tenta tirar as algemas de Reizo. Um vulto entra na sala assim que ela liberta Reizo, sendo resgatada por ele. Os dois passam pelos corredores. Reizo diz pra Mika esperar e segue na escuridão. Ela olha em volta, mas é mais uma vez surpreendida por um ninja. Reizo a usa de isca e acerta o ninja antes que atinja Mika. Os dois entram em uma sala que parece estar vazia, mas aos poucos as sombras vão ganhando vida e ninjas aparecem de todos os lados. Uma luta insana entre eles começa e Reizo demonstra que é o melhor. Mika chega até o carro e espera por ele. Mesmo sendo muito bom, Reizo acabou sendo ferido por alguns golpes.
Quando mais ninjas aparecem, ele enfrenta a dor e volta para sua pose de batalha. Ele segue a luta sendo cercado de todos os lados. Mika ainda tá esperando quando começa a ver alguns vultos. Ela tenta pegar a arma, mas não consegue ver os ataques. Uma kunai perfura o seu para-brisas e ela se assusta, saindo com o carro. O ninja sobe no teto e ela atira no seu pé, fazendo ele cair. Mika segue pela escuridão do estacionamento, sendo atingida por vários ninjas, fazendo com que ela perca o controle do carro e bata. Mesmo assim, ela segue em fuga. Já Reizo continua tentando fugir pela construção. Ele se joga de uma janela e cai no meio da rua. Os ninjas o seguem pela avenida, e alguns são pegos por carros. Quando o número diminui, Reizo se volta contra eles, revidando e derrubando mais alguns, mas ele é atingido de novo. Ele e um ninja travam as espadas e são pegos por um carro. Reizo sobrevive, mas logo outro ninja se aproxima. Ele se prepara para dar o golpe final, quando é atingido em cheio por Mika. Os dois fogem, mas Reizo tá muito ferido. Ela diz que ele precisa ir pro hospital, mas ele recusa. Maslow liga para avisar que a situação piorou e ela precisa voltar, mas Mika não pretende fazer isso. Os dois vão para um hotel, onde ela fica do seu lado na cama. Reizo tá muito ferida. Ela se ajoelha ao seu lado e lamenta por não ter outra opção. Mika agradece por ter salvado sua vida e dá um beijo no seu rosto. Ela então revela que ativou o rastreador. Maslow e sua equipe interceptam o sinal e vão até o local. Mika fica do lado de fora e vê vários vultos entrando no quarto. Quando os policiais chegam, encontram Mika sozinha. Reizo é colocado dentro de uma caixa e no caminho relembra dos discursos do mestre. Ele se concentra e começa a fazer sinais de mão e se cura. Algum tempo depois eles chegam, e Reizo é carregado até o mestre. Ele diz sentir sua falta e que costumava olhar Reizo com muito orgulho. Nenhuma criança foi tão promissora quanto ele. O filho que a família tanto esperava encontrar e aquele que assumiria o seu lugar como líder da Ozuno. Mas no final ele apenas o envergonhou. O mestre ordena que ele seja amarrado ao poste. Os novos aprendizes assistem o discurso do mestre, que diz estar restaurando a honra da família. Ele se aproxima e dá golpes em Reizo. O jovem caçoa dele dizendo que o velho tá ficando fraco e leva mais um golpe. Só que dessa vez ele vomita o rastreador que Mika fez ele engolir. Instantes depois, o dojo é invadido por veículos militares. Mika e Maslow aparecem para resgatar Reizo. Os ninjas e a polícia começam a lutar. Mika vai até Reizo e o liberta. Ele explica que sabia do rastreador e que ouviu tudo enquanto dormia, terminando falando que a perdoava. A batalha continua com baixas para ambos os lados. Com a força de um lança-mísseis, os soldados abrem um buraco na parede do dojo e invadem o local. Lá são surpreendidos por ninjas que estavam escondidos. Depois de derrotar os soldados, os ninjas vão dar a volta na casa, mas são parados por Reizo, que mostra por que ele seria o sucessor do mestre, derrotando todos eles, menos um, aquele que era seu rival e tinha enfiado a espada em Kiriko, Takeshi. O nível de luta dos dois é semelhante. Durante a luta, a casa é atingida por uma granada e o dojo começa a pegar fogo, mas eles não param. Reizo consegue surpreender com uma rasteira. Takeshi tenta alcançar sua espada, mas Reizo corta a sua mão. Takeshi tenta usar a outra, só que Reizo arremessa a faca no meio dela e a puxa usando a corrente para perfurar o pescoço do adversário. Depois de vingar a morte de Kiriko, Reizo continua atrás do mestre. Ele chega na sala em que aprendeu a andar em silêncio e o mestre diz que ele é seu melhor aluno. O mestre diz que ele ainda é um Ozuno, mas Reizo discorda e arremessa a faca nele, que a segura e quebra a corrente. Ele desaparece nas sombras, atingindo Reizo pelas costas. Ele tenta lutar, mas está cansado e ferido, sendo arremessado para longe pelo mestre sem dificuldades. O mestre é muito habilidoso e Reizo precisa dar tudo de si. Mika vê que ele está perdendo e vai ajudar. O mestre diz que ele está trazendo muita dor para a família. Reizo o renega, dizendo que ele não é seu pai, que aquela não é a sua família e que ele só vai respirar pela primeira vez na vida depois que matá-lo.
A briga continua e dessa vez Reizo acerta um golpe no estômago do mestre e consegue defender seus ataques, mas é derrubado novamente. Ele vai receber o golpe final quando a agente aparece e atira no mestre, que some nas sombras. Reizo diz para ela correr, mas o mestre perfura seu coração. Isso deixa Reizo enfurecido, atacando com todas as suas forças. Ele atinge o mestre até cair de joelhos e enfia a espada no seu ombro. Depois disso, sai com Mika para fora e se encontra com os policiais que restaram. O médico aparece e diz que ela foi perfurada no coração, mas Mika explica que ela tem o coração fora do lugar. Depois da batalha, Reizo fica no templo, revivendo os momentos que teve ao lado de Kiriko, se arrependendo de não ter ido com ela. Dessa vez, ele escalou os muros e, vendo o nascer do sol, ele dá a primeira respirada da sua vida. E essa foi a história do filme de 2009 Ninja Assassino. O que você achou? Se você gostou, assista esse vídeo que tá aparecendo na sua tela agora, que eu tenho certeza que você também vai adorar. Te vejo lá.